Fala galera, sejam bem-vindos aí à nossa aula de introdução HTML e CSS. Nessa aula aí eu vou estar tentando abordar alguns conceitos do que é HTML, o que é CSS e para que eles servem, certo? Então, o HTML é Hypertext Markup Language, ou em português, né, linguagem de marcação de hipertexto, certo? Não confundam, pessoal, HTML não é uma linguagem de programação. Se você chegar no meio de desenvolvedores e falar, eu programo em HTML, provavelmente vão dar risada da sua cara, certo? Então, o HTML ele não é uma linguagem de programação, e sim uma linguagem de marcação, certo? Então, o HTML simplesmente vai estar definindo aí uma estrutura, né, da página web, onde nessa estrutura vão conter elementos. Esses elementos serão chamados de tags, certo? Essas tags vão estar rotulando aí, entre aspas, seções do nosso site, certo? Então, por exemplo, um cabeçalho, um rodapé, uma tabela, um título, um parágrafo, N coisas, certo? Então, cada tag vai ser como se fosse uma seção do nosso site, né? Na verdade, ele vai estar rotulando o tipo de conteúdo do nosso site, beleza? Então, qual o papel do navegador aí? Ele pega esse código HTML, né, que foi codificado, e faz a interpretação, porque essas tags que nós vamos programar, né, entre aspas, elas não vão ser mostradas para o usuário, certo? Então, eu tenho lá a tag head, a tag body, e essas tags não vão ser mostradas, só vai ser mostrado o que o navegador vai interpretar para mostrar de forma amigável aí para o usuário final, certo? Então aqui eu tenho a estrutura básica do HTML, né? Então já nós vamos entrar com VS Code e começar a codificar e vocês vão ver como funciona mais ou menos. Eu trouxe aqui no slide só para estar mostrando para vocês como que é, certo? O CSS, né, que seria a nossa folha de estilo em cascata, ele é responsável por estar estilizando o código HTML. Então vejam só, o código HTML ele vai só separar os conteúdos e quem vai dar a carinha legal para esses códigos, para esses conteúdos, vai ser o CSS, certo? Então eles trabalham sempre em conjunto, o HTML mais o CSS, certo? E aí um exemplo aí de um trecho de código do CSS. Nesse trecho aqui, basicamente eu estou pegando o body da minha página web e estou transformando a cor de fundo dela numa cor aí, um verde claro, beleza? Que é a cor lime. Um exemplo aqui bem legal, se vocês procurarem aí na internet vão achar bastante memes de HTML mais CSS, né? Então, para ficar bem simples de entender, o HTML ele é a estrutura, certo? Então é como se fosse um esqueleto. E o CSS é tudo que vem por fora que deixa bonito. Então, por exemplo, tem um esqueleto, o CSS vem aí o rosto da pessoa, os músculos, pele, entre outras coisas, beleza? Então, estruturação HTML e a coisa que deixa bonito aí é o CSS, beleza? Então, terminamos o conteúdo dessa aula. Na próxima aula nós vamos entrar aí com conteúdo a respeito do VS Code, que vai ser o programa que nós vamos utilizar para estar escrevendo esses códigos, certo? E depois nós vamos entrar aí com a mão na massa, começar a escrever os nossos primeiros códigos em HTML e CSS. Até a próxima!